Júlio César, você vai ver agora. Ó, a igreja da pastora Renálida, ela foi fechada após aglomeração ontem à noite, tá? A data que marcaria a inauguração do templo lá em Cabedelo, tá? Cabedelo aqui, pertinho de João Pessoa, tá? O que aconteceu é que após o ocorrido, a pastora levou os fiéis pra praia, tá? A igreja estava lá, segundo a fiscalização de Cabedelo, tá? Tinha aglomeração, alguns parâmetros não atendidos. E daí então ela pegou os fiéis e levou os fiéis para a orla, levou os fiéis para a praia. Chegou a ser transmitido nas redes sociais. Ela disse que estava fazendo curas através de orações. Afirmou que fiéis, né? Que depois das orações não iria procurar médico. Teve toda uma polêmica em cima disso aí, tá? A pastora que foi detonada também nas redes sociais por propor o voto espiritual. O que seria o voto espiritual? Era um Pix, você fazia um Pix numa quantia, parece que era R$7, né? De R$7 para ela, 7 conto. Aí daí então existiria a oração mediante aquele Pix. E daí então começou a repercutir no Brasil inteiro. A pastora foi criticada, tá? Ela que é líder, né, da igreja pentecostal Templo em Movimento, tá? Eu tenho um material de Anne Gomes sobre esse assunto, eu quero assistir para eu comentar com você depois, tá? Eu tenho uma linha de raciocínio aqui que eu queria compartilhar com você. Vai, Anne! A interdição aconteceu exatamente no momento em que a igreja seria inaugurada. Bom, centenas de fiéis estiveram lá no local, mas a prefeitura, junto com a equipe da vigilância sanitária, inclusive com a presença de outros órgãos fiscalizadores, se fez presente para poder impedir que o local continuasse em funcionamento por vários motivos. E quem vai detalhar para a gente é o secretário de saúde do município de Cabedelo, Murilo Suassuna. Murilo, vocês identificaram uma série de divergências, uma série de itens que estavam em desacordo e que representavam inclusive risco para os fiéis que pudessem estar ali, né? Exatamente. Ainda no decorrer do dia de ontem, a gente recebeu um alerta do Ministério Público Federal, a subprocuradora doutora Janaína, nos alertando sobre esse evento que estava sendo anunciado na internet. Estivemos no ambiente para verificar as condições do mesmo. Identificamos algumas falhas de segurança, algumas fiações à mostra, um quadro de energia à mostra. A nossa equipe fez as recomendações e alertou que voltaria à noite para que essas dificuldades fossem sanadas. Ao voltarmos à noite, já com o evento sendo realizado, a gente viu que não foram sanadas nenhuma das nossas exigências e o ambiente estava lotado, né? Não respeitando também a capacidade, a limitação de público. Não havia nem controle de pessoas na entrada. Então, assim, era realmente um ambiente propício para a propagação do vírus e também inseguro fisicamente para os fiéis que ali estavam. Vocês fizeram a interdição do prédio, passaram novamente todas essas orientações. Qual vai ser o próximo passo agora? Então, agora os responsáveis precisam tirar os alvarás, né, de funcionamento, o alvará de bombeiro. A gente encontrou também o extintor com o data de vencimento já extrapolada. Então ele precisa corrigir, adequar aquele local para o recebimento de fiéis naquele volume que eles têm, né? Tem que ter um controle de entrada, né? Tem que ter uma porta de saída de emergência, tudo isso é exigido tanto para uma igreja, como para uma casa de show, como para um bar. São exigências sanitárias que têm que ser cumpridas. Acho que é importante também ressaltar, secretário, que o caso tem tomado uma repercussão imensa nas redes sociais, mas não é por esse fator, né? Não foi por esse motivo que a prefeitura agiu. Foi exatamente por todas essas circunstâncias que o senhor nos relatou. Exatamente. Então, como eu falei, a gente não olha o tipo de funcionamento, de atividade no local. A gente tem as nossas normas sanitárias que todo comerciante, uma igreja, um bar, um restaurante, uma casa de show precisa seguir para a segurança da população que ali vai.
Não tem um tempo para essa interdição. O tempo vai ser o necessário para que todos esses reparos, essas correções possam ser feitas. Exatamente. Tem que o bombeiro ir lá fazer a fiscalização, as adequações do espaço, o alvará de funcionamento, tudo isso tem que estar totalmente legalizado para que a casa volte a funcionar. A cerveja de Cabedelo foi uma das primeiras cidades a defender a volta dos cultos religiosos, mas dentro das normas de segurança. Secretário, muito obrigada. Lembrando que o templo, a igreja conduzida pela pastora Renálida, fica às margens da BR-230, ali na altura do Jardim Gama. E depois dessa interdição e desse fechamento lá do local, a pastora, junto com essas centenas de fiéis, foram até a praia para poder realizar um culto ao ar livre que foi transmitido nas redes sociais. E a gente segue acompanhando essa história, Erli. Obrigado. Sobre esse assunto aqui, antes de eu falar aqui, eu queria dizer que, em nota, a assessoria jurídica da pastora Renálida, ela disse que teve o culto de inauguração da igreja, tá? Que teve o culto de inauguração da igreja interrompido pelo Corpo de Bombeiros em razão da ausência de extintores suficientes para a demanda do público, a iluminação e segurança através de sinalizações, Em nota, também, a assessoria jurídica da pastora diz que foram respeitadas todas as normas e protocolos de segurança, desde uso de máscaras, álcool em gel, distanciamento social, tendo em vista que a igreja suporta aproximadamente 4.000 pessoas, você está vendo nas imagens, tendo em vista que a igreja suporta 4.000 pessoas, foi disponibilizado 500 cadeiras separadas com 1,5 metro de distância. Essa aqui foi a nota da defesa, Ou seja, da assessoria jurídica da pastora, tá? Eu não discuto política, eu não discuto religião e brinco com esporte, futebol, Diz que 3 coisas que não se discutem são essas 3, eu brinco ainda com futebol, tá? O que eu tenho a dizer, bota aquelas imagens da igreja lá, dá pra ver nitidamente que ali não tem 1,5 metro entre uma cadeira e outra, não tem, vocês estão vendo, tá? Bota lá a imagem lá do templo lá. Não, dá pra ver, pelo menos, eu não vejo 1,5 metro entre uma cadeira e outra. Primeiro ponto, tá? E se foi interditado lá por conta disso, pra mim, no meu entender, tá correto. Sabe por quê? Porque se não fiscaliza uma, vai desrespeitar as outras que estão mantendo um parâmetro, tá? Que estão mantendo distanciamento, tá? Seria injusto com as outras igrejas também. Se tava nesse parâmetro aqui, tá interditado, no meu entender, que não tinha 1,5 metro, tá correto. Não vou discutir que ela chamou o povo para ir para a orla não tá liberada, atende, é uma liberdade que ela tem de fazer isso. Tá? Não vou entrar no mérito que ela pede na internet um pix de não sei o que, um voto. Eu não vou entrar nesse mérito porque doa quem quer, tá? Doa quem quer, tá? Eu não doaria, doa quem quer, tá? 13h03, 13h03.